Olá pessoal, boa tarde, tudo jóia? Para quem não me conhece, eu sou o Thiago, eu sou doutorando em estudos literários aí na UFO e também eu sou o coordenador da equipe de tradução e de revisão da revista Mais Dados. Por razões de problemas de saúde na minha família, eu tive que voltar para casa e não pude estar presente aí no lançamento do núcleo e da revista. Mas eu já havia combinado com o Rafael de que eu faria esse vídeo para dar uma palavrinha para vocês sobre a equipe de tradução e a equipe de revisão. Então vamos lá. O que seria a equipe de revisão? A equipe de revisão seriam justamente aquelas pessoas que irão receber os artigos, as propostas de jogos, né, e também as possíveis traduções e vão fazer uma revisão. A revisão vai consistir em quê? Em pontuação, ortografia, gramática, coesão e coerência. Porque às vezes o pessoal tem mania de colocar. Às vezes o que acontece? Os autores eles fazem um texto muito corrido e tem horas que a gente não consegue ver onde é que tem o ponto, onde é que tem vírgula, ou se dá uma quebra, se monta um outro parágrafo. Então, justamente a equipe de revisão vai ter esse trabalho de ler, pontuar, comentar e depois devolver para o parecerista. Ou melhor dizendo, após a apreciação do parecerista, passa pela leitura do revisor nessa estrutura gramatical, né? E depois a gente devolve para o autor. Por quê? É necessário que o texto esteja fluido, muito bem escrito e que tenha uma certa ideia de uma boa concatenação de ideias, de modo que ele não se perca na exposição do seu raciocínio. Então a equipe de revisão vai fazer justamente isso. Vai tentar deixar o texto menos sujo, né, vamos assim dizer, para deixar ele mais limpo, mais bonitinho, mais fluido, pensando no leitor que vai ter acesso à revista. A equipe de tradução é nada mais nada menos do que aquele pessoal que vai receber os textos originais e vai traduzir esses textos para a língua inglesa ou para a língua espanhola. Não tem critério de tradução. Ah, vamos traduzir literalmente. Evite traduzir literalmente. Faça uma tradução que seja formal, respeitando uma estrutura de artigo, tá? Porque a gente sabe que cada gênero textual tem um certo trabalho com a linguagem e vai ser o mesmo com a tradução do texto original. Só que, claro, cada texto obedece uma certa norma técnica, tipo MLA, Vancouver, né, APA, e aqui a gente vai traduzir o texto segundo as normas da ABNT. Lembrando que a revista Mais Dados já tem as diretrizes para os autores, né, que vão elaborar os textos. Lembrando que essas diretrizes, que fui eu que elaborei, elas vão servir também para as traduções, porque são textos que vão ser publicados segundo as nossas normas. Então, isso tá tranquilo, a gente vai ter liberdade de mexer nessa questão da margem, da fonte, do espaçamento, da citação, para justamente ficar legível ao leitor de língua portuguesa. Lembrando que esses textos que vão ser traduzidos, a gente vai sempre pedir para o tradutor fazer uma nota de rodapé para dizer, olha, esse artigo ele foi originalmente publicado na revista tal, segundo na diretriz X. Lembrando que a gente já tem uma norma de ABNT ali para como fazer o registro do artigo em periódico. A gente sabe que a BNT volta e meia muda uma coisinha ou outra. Muda a questão de pontuação, muda a questão de referência, muda a configuração de imagem, ela muda tudo. Mas essas diretrizes que eu montei é para deixar justamente mais para ficar justamente mais com a cara da revista. Tanto é que o Rafael me deu essa liberdade, até porque eu já estou familiarizado com esse trabalho de configuração de texto e tal, então esse texto, essas diretrizes vão seguir aquele parâmetro que eu montei. Então, quando vocês forem receber os textos, vocês vão converter esses textos segundo as nossas diretrizes. Geralmente pode acontecer o seguinte: o autor mandou bonitinho lá na plataforma, só que quando ele passa para o parecerista, às vezes sai desconfigurado. Isso é muito comum.
Então, vai lá, converte, arruma direitinho a questão da fonte. Nós mudamos, não vamos ficar com a Times nem com a Arial. Depois o Rafael ele pode mostrar para vocês o modelo de como que eu montei, ok? Então vai ficar bem legal o texto, para ficar justamente com cara de texto de RPG. E por que que a gente optou para traduzir em texto em língua espanhola e em língua inglesa? Justamente porque a língua inglesa ela é justamente aquela língua global. Praticamente em todos os lugares se fala o inglês. A língua espanhola foi uma sugestão do Rafael por conta da formação dele, que ele já tem mestrado e está cursando agora o doutorado no Uruguai, que é um país falante de língua espanhola. E também nós juntamos e possivelmente o Rafael deve ter conhecimento de pesquisas nos países hispanohablantes que tenham trabalhos desenvolvidos na área de RPG. Então nós juntamos essas duas línguas, como eu tenho formação em língua inglesa e o Rafael tem a competência no espanhol, juntamos essas duas línguas a princípio. E por que traduzir para espanhol e para inglês? Justamente para dar maior visibilidade para o texto daquele autor estrangeiro, que às vezes a gente tem que ficar pagando inúmeras taxas, né, para ter o acesso ao artigo, para ter o PDF ou às vezes até a própria revista inteira. Então, o que vai acontecer? Esse texto, estando disponibilizado em língua nativa, no caso a língua portuguesa, vai facilitar muito para os pesquisadores. Mas também isso permite também uma certa visibilidade da revista lá fora para dizer que tem, olha, tem uma revista que está traduzindo autores. Vamos mandar artigo para que eles traduzam para a gente. Lembrando que essa questão de tradução de textos teóricos ou textos de experiência de caso, relatos de caso, não vai ter custo. Rafael e eu vamos fazer uma carta, convite para possíveis autores que a gente tem interesse de traduzir, dizendo que a tradução vai ficar por conta dessa equipe de tradução e de revisão também, porque eles vão revisar o texto que foi traduzido, e que isso vai permitir uma maior visibilidade para ele, ok? Então, eu não sei se isso o Rafael comentou para vocês, mas eu já vou até adiantar. Quando uma revista tem edições em línguas estrangeiras, isso também ajuda muito na hora da avaliação da CAPES, que é o que a gente chama de qualis, é justamente o conceito, se ela vai ser A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5 ou C. Nós vamos evitar ficar no B4 para baixo, porque são considerados conceitos básicos. Se nós pudermos manter a revista num B3 para cima, ótimo. Só que isso tem todo o empenho, tem todo um recurso, uma equipe de recursos humanos ali para que isso aconteça. Então tem que ter tradutores fluentes na língua, revisores que tenham uma boa capacidade de leitura para poder fazer os apontamentos, né, do texto, até porque a princípio em todas as edições até agora, eu que revisei por conta. Eu estou esperando a resposta dos autores para ver se eles vão acatar as minhas sugestões para depois a gente fazer a publicação. E a tradução a gente vai depois consultar os tradutores que têm disponibilidade. Mas também eu já vou aproveitar essa oportunidade para convidar vocês para participarem da equipe de tradução e de revisão. Ah, mas aí algum de vocês deve estar pensando, mas a princípio revisão teria que ser alguém da formação em letras. Não necessariamente, porque eu conheço pessoas que são de outras áreas que fazem trabalhos de revisão excelentes. Então, se você é muito criterioso, né, nessa questão de leitura, de pontuação, fica aí o convite para integrar a Mais Dados, tá? Para participar da nossa equipe. Se você já tem uma boa fluência gramatical, de escrita, de língua inglesa e de língua espanhola, venha participar também da equipe de tradução. Rafael e eu estamos aceitando de bom grado essa equipe, então quanto mais gente vai ter menos sobrecarga de trabalho, não só para mim, como também para o Rafael, mas também para os outros tradutores e revisores que integram a nossa equipe. Então, quanto mais gente trabalhando, melhor, tá bom? Então, gente, ó, fica aí esse convite para vocês participarem da equipe de revisão e de tradução da Mais Dados, tá? Rafael, então, mais uma vez, obrigado pela oportunidade.
de estar coordenando essa equipe e o que mais que eu tinha que falar? Bom, acho que no mais seria só isso. Se eu lembrar de outra coisa, qualquer coisa eu mando um vídeo à parte, aí depois o Rafael fala com vocês. Então é isso, pessoal. A equipe de tradução é esse trabalho. Lembrando que vocês não vão só revisar apenas os artigos dos produtores, dos nossos autores brasileiros, mas também vocês irão revisar as traduções também de língua estrangeira. Por quê? A tradução ela vai exigir também uma certa competência de leitura, né? De um certo crivo de leitura, né? Do tradutor, mas também do revisor. Então, quanto mais a gente puder trabalhar não só nos artigos, mas também nas traduções, lembrando que vai revisar também as propostas de jogos e também as entrevistas. Então, a gente tem que zelar muito para que não fuja das diretrizes que a Mais Dados já tem, beleza? Então, ó, Rafael, muito obrigado. Eu sei que ainda é a passos de tartaruga, né, que a Mais Dados está se consolidando, mas é com o tempo que a gente vai conseguir atingir esse objetivo de elevar o nível dela e também para que ela tenha esse reconhecimento lá fora. E também outra coisa, para vocês que querem trabalhar como revisor e tradutor, a gente vai fazer um certificado para vocês. Eu e o Rafael vamos limitar uma certa carga horária para vocês, ok? Na hora de vocês entregarem os textos para a gente. E eu sei que para vocês que estão na graduação, qualquer coisa que vocês puderem conseguir carga horária é ótimo para vocês fecharem as horas de atividade para conseguir formar. Para quem está cursando uma especialização, mestrado ou doutorado, a carga horária até que para vocês não é muito, não é indiferente. Mas a gente vai fazer questão porque é um trabalho que demanda tempo. Então, isso também é trabalho técnico. Então, isso conta ponto para currículo Lattes, não só para vocês de graduação, mas também para quem está envolvido na pós. Lembrando que mais para frente, com o tempo, eu posso fazer um tutorial com vocês de como fazer esse registro de tradução e de revisão no Lattes. E aí, isso vai dar pontos para vocês, tanto para processo seletivo, algum outro concurso que vocês queiram fazer, ou até mesmo só para vocês registrarem ali no currículo, tá bom? Então, gente, ó, muito obrigado pelo espaço. Desculpa ter falado muito, mas é que realmente eu tentei ser sucinto nas ideias, só que aí volta e meia surge uma coisa ali, outra coisa ali. Então é isso, ó. Fica o convite para vocês participarem, dar mais dados e contribuírem também como pesquisadores. Valeu!